a pessoa lava a roupa e usa a roupa, ela sente um problema alérgico. Também nós teríamos um exemplo de direito individual homogêneo, né? Porque todas aquelas pessoas que foram afetadas, que compraram aquele sabão em pó e que tiveram alergia, podem ingressar com uma ação contra a empresa que produziu aquele sabão. Tá certo? Então, direito decorrente de origem comum. Comum por quê? Só quem comprou vai ter direito àquela ação. E de atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. No caso, os consumidores que compraram aquele determinado produto. Sujeito ativo e passivo do mandado de segurança, né? Sujeito ativo e passivo. Isso aqui não é aula de crime, mas também tem sujeito passivo e ativo, né? Sujeito ativo e passivo. Não só as pessoas físicas e jurídicas podem utilizar-se e ser passíveis do RET, como também. Vamos lá, então, em linhas gerais, o impetrante é sempre uma pessoa física ou jurídica, o impetrado é sempre uma pessoa física ou jurídica. Mas então, o que pega numa prova de concurso e numa prova da OAB? São outros, né? A pergunta é, eu poderia entrar com mandado de segurança contra os órgãos públicos despersonalizados? Por exemplo, mais dotados de capacidade processual, como as chefias dos executivos, as presidências das mesas dos legislativos, os fundos financeiros e as comissões autônomas? A resposta é sim. Você pode entrar com um mandado de segurança contra a chefia do executivo? Pode. Você pode entrar com mandado de segurança contra a presidência da mesa do legislativo? Pode. Por exemplo, se a mesa do legislativo... Vamos dar um exemplo agora, né? Nós tínhamos aí um marco da internet que estava trancando a pauta do Congresso Nacional. Enquanto não votava o marco, estava trancando, não conseguia aprovar outros projetos. Imagine que a mesa do legislativo lá resolvesse destrancar por ela mesma, por vontade própria, destrancar a pauta. Não vota o marco da internet, não. Vamos passar por cima disso aí. Não pode, está violando o regimento. Então, pode entrar com mandado de segurança? Pode. Nós tivemos agora a questão da CPI. Se protocolou a abertura da CPI da Petrobras, por conta da questão da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, né? Ora, a CPI, desde que tenha um número mínimo, ela deve ser criada. Imaginemos que a mesa do Legislativo, por influência da Presidência da República, resolva impedir a criação da CPI. Caberá mandado de segurança contra a mesa do Legislativo, tá? Fundos financeiros, comissões autônomas, as superintendências de serviços e demais órgãos da administração centralizada ou descentralizada, que tenham prerrogativas ou direitos próprios a defender. O Banco do Brasil tem uma superintendência. Se aquele superintendente resolve praticar um determinado ato administrativo no exercício da sua função, e esse ato administrativo, ele viola o direito líquido e certo do funcionário, eu vou ter um mandado de segurança, possibilidade concreta. Exemplo, o funcionário passou no concurso, já foi pelo interior, chegou aqui na capital e está numa agência. Direito líquido e certo dele, ele foi galgando esse espaço. E aí o superintendente resolve, por perseguição política, algum motivo, retirá-lo, mandá-lo voltar para o interior. Mandado de segurança. Nós tivemos um caso de um aluno nosso, é policial civil há muitos anos, e ele estava aqui na sede, na capital, e por questões políticas ou por questões de desentendimento com o delegado-geral, o delegado-geral mandou ele para o PAA, que é a maior invasão, dizem que é a maior invasão da América Latina. PAA. Ora,
ele já está há muitos anos de polícia. Isso aí não é uma questão de conveniência administrativa, é que pode ser questionado através do mandado de segurança. Todas essas violações a direitos individuais ou coletivos podem ser questionados através de mandado de segurança. Então, superintendências também, né? Partes do mandado de segurança. Então, eu tenho o impetrante, titular do direito líquido e certo violado, o impetrado, autoridade coatora, que violou o direito líquido e certo, e o Ministério Público, que é a parte autônoma. Qual a função do Ministério Público aqui no mandado de segurança? Ele é custos legis. Ele faz a fiscalização, não só para saber se o rito do mandado de segurança está sendo cumprido, que é um rito especial, sumário especial, como também ele fiscaliza o direito em si, se aquela pessoa tem ou não aquele direito. Por exemplo, nós tivemos, há muito tempo atrás, a seguinte situação. A concessionária de energia elétrica, a Rede Celpa, ia na casa dos consumidores, ela mesma fazia o procedimento administrativo, ela mesma autuava e ela mesma cobrava, fazia impor sua força e colocava nas contas o valor que ela supostamente achava que aquele consumidor não estava pagando, e se o consumidor não pagasse, ela mesma ia lá e cortava a energia elétrica. Muitas pessoas ingressavam com mandado de segurança, que era o direito líquido e certo. Ele tem um procedimento administrativo em que lhe fosse assegurado o contraditório e ampla defesa antes que a empresa o penalizasse com a cobrança excessiva de valores da energia elétrica. Contudo, se formou o entendimento de que esse tipo de situação deveria ser impugnado não através de mandado de segurança. Ele deveria ser impugnado, a autuação da Rede Celpa, através de uma ação de anulação de ato jurídico. E aí o Ministério Público dava o parecer e dizia que a pessoa tinha errado, não tinha que ter ingressado com mandado de segurança, tinha que ter entrado com uma ação ordinária de anulação de ato jurídico, com um pedido de liminar para que não fosse cobrado aquele valor. E esse entendimento se firmou. Então isso aqui é um exemplo de atuação do Ministério Público no mandado de segurança. Legitimidade extraordinária das partes. O titular do direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias. Olha o que diz aqui. Legitimidade extraordinária das partes. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiro. Então, o direito líquido e certo decorreu de uma ação de terceiro, tá? Poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não fizer no prazo de 30 dias. Vamos dar um exemplo. Várias pessoas fizeram um concurso público. Eu tenho o nosso amigo fulano, que tirou em primeiro lugar, o Beltrano, que tirou em segundo lugar, e o Cicrano, que tirou em terceiro lugar. A prefeitura resolve nomear o 19º, que era um parente lá do prefeito. E sobrou para o Cicrano, para o Beltrano e para o fulano. Muito bem. Aí, o Cicrano não impetra mandado de segurança, o Beltrano não impetra, mas aí o terceiro colocado impetra o mandado de segurança. Ou entra com uma ação anulatória da nomeação do candidato. Uma ação de anulação de ato. Muito bem. Ora, se ele ganha uma liminar ou ganha no mérito dessa anulação, ele enseja que os outros que estão em condições idênticas, o primeiro lugar e o segundo lugar,
entrem com mandado de segurança. Porque se o terceiro entrou porque o 19º foi chamado, vocês vão de convir que o segundo podia, não podia? E o primeiro podia. Então, o titular do direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, o direito, gente, não foi dele, foi de terceiro, foi o terceiro colocado do concurso que ingressou com mandado de segurança. Poderá impetrar o mandado de segurança a favor do direito originário, eles foram os primeiros colocados do concurso, se o seu titular não fizer no prazo de 30 dias. Então, se ele lançou mão de uma ação, outra que não seja um mandado de segurança, e ele não impetrou o mandado de segurança para ele ser nomeado, já que o prefeito chamou o 19º, que era parente dele, os outros dois, o primeiro lugar e o segundo lugar, podem entrar com mandado de segurança. Tá certo? Entenderam? Fácil. Bom, prazo das partes. Então, nós sabemos que o mandado de segurança, você ajuiza o mandado de segurança, tem aquele ritual que eu tenho que tirar cópia de todas as peças da ação principal, eu devo tirar a cópia para colocar na cópia que vai ser encaminhado para o impetrado. Esse impetrado ele é notificado judicialmente, né? O exercício desse direito submete-se ao prazo de 120 dias. Se eu deixar passar esse prazo de 120 dias, não cabe mais mandado de segurança. Eu posso entrar com uma ação de anulação de ato jurídico? Pode. Posso entrar com uma anulação qualquer? Posso. Mas o mandado de segurança não cabe, tá? Contado da notificação, parágrafo único. Então, eu fui notificado, eu tomei ciência daquela nomeação, através do Diário Oficial, do 19º do meu concurso, que eu fui o terceiro, ou que eu fui o primeiro, ou que eu fui o segundo. O prefeito não pode chamar o 19º só porque é parente dele, nós tiramos na frente. Então, desse prazo, começa a correr o meu prazo para impetrar o mandado de segurança. Autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora, gente? O ato da autoridade coatora é toda manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. O ato do prefeito que nomeia o 19º é um ato de autoridade coatora. O ato de uma pessoa que abriu um procedimento administrativo e não te assegurou o contraditório, é ato de autoridade coatora. O ato de um sindicante que, ao fazer a sindicância, ouvir testemunhas e realizar vistorias, não te notifica para que tu estejas presente, é ato de autoridade coatora. O ato da mesa do legislativo que, numa situação em que está formada a CPI, ele não dá andamento à CPI ou desobstrui uma pauta que está trancada por um projeto de lei que, pelo regimento, tem que ser votado antes da desobstrução da pauta. Eu tenho várias situações de mandado de segurança. Então, a autoridade coatora é aquela que viola o direito líquido e certo, não só por ação, mas como por omissão, no exercício de poder público ou de delegação do poder público no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-la, que ele pode estar temporariamente e sem remuneração no cargo, mas se ele exerce uma função pública, cabe mandado de segurança. Exemplo dos nossos mesários na eleição. Eles não são autoridades, não são concursados, não recebem dinheiro, mas a partir do momento que eles estão no exercício, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las, eles podem ser autoridade coatora. Ainda falando sobre a autoridade coautora, autoridades são os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas. Então eu tenho representantes de partidos políticos, posso entrar com mandado de segurança contra um partido político, um representante de partido político? Posso. Entidades, autarquias, por exemplo, bem como dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público. Pessoas naturais no exercício de atribuição do poder público, tenho várias. O exemplo deles é o mesário. Somente no que disser respeito a essas atribuições.
Eu só posso entrar com mandado de segurança contra aquela pessoa que exerce a função pública, mesmo que sem remuneração ou temporariamente, no que diz respeito às suas atribuições, não mais do que isso. Autoridade federal. É federal se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requerer o mandado de segurança houverem de ser suportadas pela União. Se o direito líquido e certo invocado gerar consequência para bens e interesses da União, a autoridade coatora será a União. E o processo de mandado de segurança tramitará pela Justiça Federal, entidade por ela controlada. Ou pela União, ou por entidade por ela controlada. Eu posso ter fundações instituídas pela União e, portanto, controladas pela União. Ministério Público. Fim do prazo de 10 dias para a prestação de informações. Ah, professor, quer dizer que quando o impetrante entra com mandado de segurança, o impetrado tem 10 dias para prestar as informações? Atenção, não é contestação, é prestação de informações. Professor, essa prestação de informações é feita por quem? É feita por um advogado, mas convém ressaltar que a autoridade coatora deve assinar essas informações. Tá? Deve assinar essas informações junto com o advogado. E o prazo para eles prestarem informações é 10 dias. O juiz então ouvirá o Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Então, usando um princípio da igualdade de armas, se o prazo para a autoridade coatora é de 10 dias, o prazo para o Ministério Público funcionar como fiscal da lei também deve ser de 10 dias. Outras partes. Professor, ainda pode ter mais gente aqui nessa história? Pode. Além das partes, né? Outros interessados podem integrar no feito desde que tenham legitimidade para estar ao lado do impetrante ou do impetrado. Do impetrante, o terceiro entrou com a ação, o segundo entrou com mandado de segurança. O primeiro pode entrar do lado do impetrante ou do impetrado, como litisconsórcio ou assistentes. Litisconsórcio e assistência, posso ter no mandado de segurança? Posso. Ora, numa situação em que aquela associação tem um direito líquido e certo a um determinado a uma determinada verba, se um associado entra com uma ação, os outros podem entrar como litisconsórcio, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas e qualquer delas poderá requerer um mandado de segurança. E ao requerer, os outros podem se habilitar como litisconsortes, ok? Ou assistentes. São admitidos no writ, por expressa disposição de lei, que o regulamenta. No litisconsórcio necessário, a causa pertence a mais de um em conjunto e a nenhum isoladamente. Atenção! Litisconsórcio necessário. A causa pertence a todos coletivamente, mas a nenhum isoladamente. Se pertencer a um isoladamente, não será litisconsórcio necessário, será litisconsórcio facultativo. O necessário é porque a causa pertence ao conjunto, não ao indivíduo sozinho, tá? Vou repetir, litisconsórcio necessário, a causa pertence ao conjunto e não ao indivíduo isoladamente. No litisconsórcio irrecusável, a causa pertence a cada um isoladamente. Mas, como é comum o interesse das partes e conexa a relação de direito, a decisão do pedido de um influirá no outro. Então, cada um tem um direito,
Mas como a decisão existe, é comum interesse dessas partes e conexa a relação de direito, a decisão do pedido de um influirá no outro, tá? Então eu tenho várias pessoas que têm adicional de insalubridade, de adicional por tempo de serviço, por exemplo, mas evidentemente que cada um tem um tempo de serviço. Para aquele, o direito vai ser X, o outro que tem menos tempo vai ser Y, o outro que tem mais tempo vai ser Z, e assim sucessivamente. Mas a decisão de um influirá no outro. No litisconsórcio recusável as pretensões autônomas. Eu posso recusar o litisconsórcio porque as pretensões são totalmente autônomas, mas como há afinidade entre as causas, por um ponto comum de fato de direito, presume-se a reunião de ações, né? Então eu tenho aqui pessoas que passaram num concurso, cada um tem uma colocação e cada um pode entrar com uma medida de segurança ou um mandado de segurança, mas há afinidade entre as causas por um ponto em comum, ou seja, qual é o ponto comum? Concurso público. Então todos existem então um ponto comum de fato de direito e permite-se então a reunião de ações. Na próxima aula, mandado de segurança com as alterações da Lei 12.016/09, parte 2. Pergunto aqui na parte 1. Alguma dúvida, alguma pergunta?